A sua consciência é uma faca, e é por isso que você evita tanto ela. Nesse vídeo eu quero te trazer algumas reflexões da psicologia analítica, usando alguns símbolos religiosos para fazer você compreender como a consciência não é algo tão bonitinho assim, porém, mesmo assim continua sendo algo muito necessário se você é uma pessoa que quer se desenvolver enquanto indivíduo, porque o que acontece é que nós muitas vezes estamos mesclados, estamos diluídos em coisas que vão contra a nossa individualidade, por mais que possam ser coisas confortáveis, mas que se a pessoa começa a querer dar vazão àquilo dentro dela, que pede por uma individualidade, que pede por uma vida mais significativa, que pede por um critério mais original e não somente uma imitação, ela vai ter que estar disposta a renunciar a esse conforto para traçar um caminho que é seu, que é próprio. E é por isso que a consciência entra nesse momento como uma faca que faz com que ela se diferencie dessa indiferenciação. Quando nós nascemos, por exemplo, psicologicamente falando, nós estamos ali em uma conexão muito profunda com a nossa mãe. Desde o útero nós não temos uma separação entre a nossa mãe. O que ela come, nós comemos. O que ela sente, nós sentimos. E quando nós nascemos, corta o cordão umbilical, porém o cordão umbilical psicológico continua existindo por um bom tempo. E então a criança tem que ir aos poucos ir entendendo que ela não é a sua mãe. E vai acontecendo ali as etapas dessa primeira infância muito terna, onde ela vai percebendo aos poucos que ela é um corpo, percebendo aos poucos que ela tem emoções separadas da sua mãe, até que ela pode perceber que ela tem pensamentos. Talvez só ali na adolescência que ela vai perceber que ela pode ter uma visão de mundo diferente da sua mãe ou dos seus pais, e assim, aos poucos, vai criando uma identidade. Porém, não quer dizer que com isso a sua consciência esteja em pleno desenvolvimento, porque da mesma forma que ela teve que se separar da sua mãe para poder criar uma individualidade mínima, ela precisa continuar se separando de outras coisas para poder continuar desenvolvendo a sua identidade, ou melhor dizendo, a sua individualidade. Então nesse vídeo eu vou te mostrar com alguns exemplos muito interessantes como que isso acontece e por que que isso tem que acontecer. Meu nome é Henry Wolff, sou psicólogo clínico e eu criei esse canal para te ajudar a olhar a vida com mais profundidade, a sair da superficialidade e sair do modo de sobrevivência. Porque por mais que nós consigamos viver uma vida só sobrevivendo, não é suficiente. Nós temos uma parte dentro de nós que precisa de uma vida mais significativa. Então sobreviver, por mais que seja possível, não basta. O ser humano precisa viver algo mais significativo e eu quero te ajudar a alcançar isso. Então, para começar, eu quero trazer uma passagem bíblica que é bem controversa, muito mal entendida. E eu já quero também abrir um parênteses que eu sou psicólogo, então eu vou interpretar essas passagens religiosas não como um teólogo, e sim como um psicólogo, ou seja, não vou dar um sentido metafísico, religioso, e sim simbólico e psíquico. Como que isso acontece em nós? O que que representa cada um desses personagens? O que cada uma dessas falas pode estar representando como dinâmicas psíquicas? Por exemplo, aquela passagem em Mateus, quando Jesus diz: "Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes." Isso está em Mateus, no capítulo 10, do versículo 34 ao 39. E o que que Jesus quis dizer com isso? Eu não vim trazer paz ao mundo, mas sim a espada. O que que ele quis dizer com isso? Uma vez que ele era um propagador do amor, um propagador da conciliação entre povos que se violentavam. Então, por que que ele diz que não vem trazer a paz e sim a espada? Porque a espada simboliza essa consciência, onde o indivíduo se encontra diluído nessas identidades que não são individuais. É uma identidade, mas é uma identidade compartilhada com a família, com uma tradição, com uma região geográfica. E o Cristo vem chamar o indivíduo para a ação. Ele vem como esse símbolo dessa força propulsora da consciência dentro de cada um de nós, que nos impulsiona a buscar o que Jung chamaria de individuação. Esse processo de se tornar quem você realmente é.
esse processo de desenvolver esses potenciais individuais que você carrega dentro da sua psique, mas que muitas vezes se encontram bloqueados, impossibilitados de se desenvolverem por conta de algo que nós chamamos de participação mystique na psicologia, que é uma fusão, uma mescla inconsciente com outros elementos, com familiares, com elementos da sua cultura, com amigos, onde você, sem perceber, inconscientemente, emocionalmente, fica unido a isso, né? Fica grudado. Então você não tem liberdade de pensamento, de sentimento e de atitude frente a esses amigos, a esses familiares, a essas culturas, ou essa cultura na qual você nasceu. Então esse símbolo da consciência vem trazer a espada para romper com isso e permitir que através dessa separação nasça a consciência. Assim como também em outro texto já não do cânone da religião cristã, e sim um apócrifo, um texto gnóstico de São Tomé, diz assim: Disse Jesus, talvez os homens pensem que eu vim trazer paz à terra. Eles não sabem que eu vim para trazer a discórdia à terra, fogo, espada e guerra. Haverá 5 numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, pai contra filho e filho contra pai, e ficarão solitários. Então, mais uma vez, a gente tem que saber interpretar isso de uma forma simbólica, porque ele não está querendo dizer que o pai vai enfrentar o filho fisicamente, literalmente, e sim simbolicamente, onde o pai e o filho vão ter que saber criar a própria identidade, a própria individualidade no sentido psicológico da coisa, e ficarão solitários, ou seja, terão uma individualidade. É por isso que esse processo de conscientização de si mesmo é inevitavelmente acompanhado, principalmente no início, que ele começa a ser desenvolvido de uma forma mais intensa, de uma sensação de solidão. É por isso que esse processo é muito simbolizado pelo deserto. E eu fiz outro vídeo aqui no canal sobre o deserto da mudança, sobre esse processo psicológico pelo qual a gente passa quando estamos buscando uma mudança mais significativa, principalmente quando essa mudança é para trazer à tona o que nós realmente acreditamos que faça sentido. Muitas vezes nós temos que enfrentar outras conveniências de outras pessoas, de caminhos prontos que querem nos forçar a trilhar, porém nós temos essa coragem de fazer algo que realmente faz sentido para nós. Só que, por mais bonito que seja na teoria, na prática, quando nós começamos a fazer isso, perdemos um pouco a referência, perdemos um pouco o nosso norte, a nossa parte instintiva cerebral fica perdida por sempre ter usado as outras pessoas, as coisas, os lugares como referência para se incluir num grupo e evitar o perigo de ficar sozinho, porque o ser humano é uma criatura que precisa viver em grupo para aumentar as suas chances de sobrevivência. Porém, a pessoa então que decide trilhar um caminho que é individual, essa parte instintiva do cérebro começa a detectar isso como ameaça, como um perigo, e ela entra numa sensação estranha dentro de si mesma, que começa a ser sentida como uma solidão. E uma solidão e uma sensação de rejeição social, essa sensação de estar sendo excluído de um grupo, ou de não estar sendo pertencente mais a um grupo, é percebida por uma área cerebral, que é a mesma área que percebe a dor física. Então é um processo que não é nada fácil, mas não deixa de ser necessário. E agora a gente pode dar um pulo não muito longe, porque Cristo estava ali ensinando os seus ensinamentos na Palestina, e a gente vai agora para o Antigo Egito. E ali tem um tarô que é um livro de imagens, e ele é feito de imagens que seguem números, seguem arcanos. E o primeiro número, o primeiro arcano se chama o mago, ou seja, do 0 para entrar no 1, nós precisamos nos converter neste mago. Da inexistência para se tornar um indivíduo, nós precisamos ser magos. E este mago, então, ele está portando ali os seus instrumentos. Esse mago saiu do círculo, que é o 0, mas também pode representar aquele símbolo que os antigos chamavam de Ouroboros, que é uma serpente que morde a própria cauda, que psicologicamente é esse estado de indiferenciação, como nós estamos no início da nossa consciência, seja como criança, que eu dizia, onde a criança e a mãe são uma coisa só, e a criança está ali dentro da mãe de uma forma indiferenciada, e ela não tem noção de que ela é um indivíduo, ou um sujeito à parte da mãe. Ela aos poucos vai tomando consciência disso, porém depois isso tem que continuar sendo feito de uma forma voluntária,
pela própria pessoa em relação à sociedade, em relação aos seus familiares, que eu estava explicando com Jesus, e saindo desse círculo do Ouroboros, da indiferenciação, da participação mística, vem o mago, que então consegue influenciar sobre a natureza, ter uma forma de manejar a natureza e não somente ser engolido pela natureza. Ou seja, a consciência é uma diferenciação da nossa natureza que permite com que nós dominemos a natureza, permite com que nós manejemos a nossa natureza, e aí é a diferença de uma pessoa que só vive sendo escrava dos seus instintos, só vive sendo escrava dessas conveniências, dessas relações, dessa família, dessa cultura, onde ela não tem nenhum tipo de liberdade, de individualidade, de magia de poder fazer acontecer as coisas, porque ela não tem consciência. Então não é à toa que o mago tem uma espada de cima da mesa que está diante de ti, no tarô egípcio. Então você tem que interpretar tudo isso que eu estou falando com muita consciência, por mais que muitas partes suas, sem você perceber, vão estar lutando contra a sua consciência, vão estar por uma economia da natureza, procurando propagar seu estado de inconsciência, para que você somente siga satisfazendo seus instintos e não tenha que empreender essa grande luta que é despertar a sua consciência, porque isso é um esforço que você precisa aplicar, e o mais fácil é simplesmente continuar existindo de uma forma inconsciente, onde você não tem que aplicar essa energia do mago para influenciar sobre as coisas, você somente é levado pela vida, você não vive a vida. Então, por mais que essas forças estejam lutando contra você, se você quer desenvolver a sua consciência, leve em consideração isso de uma forma muito consciente, que você vai ter que enfrentar coisas, você vai ter que enfrentar pessoas, você vai ter que enfrentar situações não literalmente, porém sim psicologicamente, onde você vai ter que zelar pela sua individualidade em prol de conveniências, em prol de hábitos que já estão instalados, de costumes e até mesmo de tradições transgeracionais. Se você quer ser um indivíduo, você tem que ter critério para com tudo, para com seus gostos, para com os teus hábitos, para com os teus costumes individuais e compartilhados, porque se você não tem esse critério, você não consegue usar esse bisturi, ou essa espada que Jesus disse, que é a sua consciência. E eu digo isso para você não sustentar essa expectativa de que você vai se desenvolver enquanto indivíduo, que você vai expandir a sua consciência como se fosse algo como um mar de rosas, sem nenhum tipo de conflito. Por mais que as rosas também tenham espinhos, né? Espinho está ali representando também algo que corta, que separa. Então saiba que você vai ter que se definir. Se você não se define, você é definido, né? Você é diluído, você permanece inconsciente. Então o vídeo de hoje foi um pouco mais abstrato, mas eu quero que você consiga enxergar isso no sentido bem concreto da sua vida, porque por mais que seja abstrato, por mais que eu falei em símbolos, é uma realidade muito crua e que você vai se deparar com ela mais cedo ou mais tarde, se você não já se deparou enquanto assistir esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos, onde a gente vai juntos trabalhando para desenvolver essa consciência, desenvolver essa individualidade e poder trilhar o caminho que é seu, não o caminho que alguém te falou que você tem que trilhar, ou que você por conveniência ou costume está trilhando. Que você possa ter essa coragem de usar a sua espada. E também me ajude enviando esse vídeo para uma pessoa que também possa gostar desse vídeo e possa se beneficiar de alguma forma. Assim você não só ajuda a crescer esse canal, como você também pode ajudar essa pessoa a ter mais consciência. Até a próxima.